gente vai falar aqui agora das novas alternativas de financiamento e desenvolvimento rural. O objetivo do painel é abordar o cenário do crédito aqui no Nordeste, especialmente na Bahia, as melhores estratégias financeiras de acesso desses pequenos produtores ao crédito. E quem vai fazer a mediação dessa vez, minha colega Isadora Camargo, repórter que acabou de chegar da expedição Globo Rural em Campo. Por favor, Isadora, bem-vinda oficialmente. Isadora vai compartilhar muito com vocês das histórias que ela acabou de ouvir. Deixa eu cumprimentar de novo agora aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pelos muitos depoimentos que você vem coletando essa semana. E a Isadora está muito bem acompanhada. Vanger de Alencar Rocha, diretor de crédito financeiro do Banco do Nordeste, muito bem-vindo. Obrigado, Vanger. Bem-vindo. E a outra convidada, Paula Panaim, diretamente do sul da Bahia, mentora do Instituto Conexus. Bem-vinda, Paula. Espero que com essa salva de palmas a Paula fique um pouquinho mais calma. Ela estava nervosa agora há pouco, agora está tranquila já. E o nosso terceiro e último convidado, Ivan Leite Fontes, assessor técnico que produz, do programa Produz e Alimenta, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo da Bahia, a CAR. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo. Só para a gente seguir a ordem aqui, para todos saberem. Isso. Isadora, bom painel, boa conversa com vocês aí. Muito obrigada, Cassiano. Obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui ao vivo e quem nos acompanha online. Obrigada aos nossos convidados. Eu estou muito feliz de mediar esse painel. Cheguei faz menos de 24 horas de Maragogi-Pinho, passei por Valença, comecei lá no sul da Bahia junto com o repórter fotográfico Rogério, que está por aí também. E, sem muitas delongas, quero dizer que aqui a gente está à vontade para um bate-papo. Vocês que estão aqui na plateia, por favor, fiquem à vontade também para fazer perguntas, levantar a mão, o olho aqui em vocês. Vamos extrair ao máximo, porque a gente está falando de um assunto que é consenso entre todos os produtores que entrevistamos essa semana. É consenso que há uma necessidade de crédito facilitado para investir em projetos que são muito eficientes no campo, como energia solar, beneficiamento através de uma agroindústria, ou mesmo um projeto de irrigação de uma lavoura, aumentar ali dentro da área produtiva a produtividade de alguns cultivos. Eu escutei isso de produtores de cacau, de café da Chapada Diamantina, que recentemente ganhou a identificação geográfica aqui da Bahia. Também escutei isso de produtor de palma, produtor de leite e, entre outros, que nós entrevistamos em alguns municípios e zonas rurais, assentamentos rurais de Ilhéus, da própria Ibiquara, lá na Chapada, estávamos conversando antes. Dito isso, eu queria começar a perguntar à Paula, vocês, cavalheiros, vão me permitir iniciar por ela, de como a gente pode responder aos agricultores familiares para conseguir o crédito. Muitos deles têm um desafio em entender os documentos que são necessários. Então, se você puder me falar um pouco sobre isso, falar para quem nos acompanha, como é o papel, o trabalho do Instituto Conexus, e também como ajudar esses agricultores e agricultoras a entender o que é necessário. Afinal, muitos deles reclamaram que precisa de muito papel para conseguir 4 a 5 mil reais. O que a gente faz, Paula? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Então, o crédito ele é complexo. E para destravar o crédito numa comunidade, a gente precisa de muita parceria. O Instituto Conexões Sustentáveis, da Conexus, ela atua para poder ativar ecossistemas de negócios comunitários, e esses negócios comunitários são cooperativas e associações, ou seja, a gente trabalha em parceria principalmente com cooperativas e associações. Então, através de iniciativas, a gente traz o fortalecimento dessas cooperativas, acesso ao mercado e também finanças de impacto. E dentro desse eixo de finanças de impacto, a gente implementa a rede de ativadores de crédito socioambiental, que em parceria com as cooperativas, a gente faz um contrato de parceria. A Conexus ela é credenciada nas instituições financeiras e é cadastrada também no PNPO, o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado. E, através dessa parceria, as cooperativas elas fazem um levantamento e selecionam os técnicos, que a gente chama de ativadores de crédito,
que são técnicos do próprio território, ou seja, são técnicos que já dão assistência técnica a essas famílias, a esses produtores que estão ali no território. Só que, além de ser técnicos, a gente entra através da educação. Então, a gente desenvolve capacidades locais, esses técnicos, para que, além deles fazerem assistência técnica, orientação técnica, também elaborarem projetos de crédito. E, para isso, a gente faz toda essa rede de apoio. Através do desenvolvimento de capacidades locais desses técnicos, a gente capacita sobre o Pronaf, sobre a operacionalização dos projetos de crédito em diferentes instituições financeiras, sobre educação financeira, sobre planejamento, sobre boas práticas produtivas. E aí esse técnico, além de elaborar os projetos, ele também vai fazer toda a orientação técnica com educação financeira e acompanhamento dessas famílias. Então, essa é uma das formas que a gente tem para poder destravar o crédito numa comunidade. A gente mobiliza também uma rede de parceiros locais, principalmente para regularizar os documentos. A gente precisa da Bahiaté, a gente precisa dos sindicatos, a gente precisa das prefeituras, para poder fazer a regularização e a emissão também dessas documentações. Ou seja, o técnico ele também apoia essas famílias para regularizar o documento, porque a maioria delas não vai ter o documento básico, ou vai estar desatualizado, a CAF, então elas precisam fazer essa atualização. A maioria também não tem o CEFIR, não tem o CAR, então a gente também precisa que esses técnicos elaborem esses documentos para essas famílias. E fica uma dúvida entre as famílias e até a gente que acompanha a agricultura familiar, se há uma dificuldade de convencer esses agricultores a procurarem formas de financiamento. Afinal, muitas vezes eles desistem no meio do processo. Isso são relatos, não são opiniões aqui, são evidências empíricas. Eu queria aproveitar e já direcionar o Ivan também de qual é o desafio do projeto da Bahia Produz e Alimenta em ajudar a conectar a ideia e a possibilidade de ter acesso a recursos, ter acesso a uma evolução da agricultura familiar, de uma forma que esses agricultores não sintam que eles têm mais dificuldades e entraves do que facilitações. Ok, boa tarde a todos. Vanja, Paula, um prazer. O painel anterior, Isadora, falou muito de diversidade na aposta de que isso é que permite gerar alimentos, permite viabilizar o agricultor no campo, e isso, por outro lado, exige diferentes entendimentos e disponibilidades do próprio financiamento, né? Nós precisamos entender isso. Para a gente conseguir viabilizar a agricultura familiar, é necessário que nós tenhamos uma maior e mais qualificada articulação das políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. Isso passa pelo crédito rural, tão bem desempenhado aqui pelo Banco do Nordeste, pelo Banco do Brasil, pelas cooperativas de créditos. A Bahia tem, me permita dizer, a segunda mais qualificada experiência de crédito através de cooperativas do Brasil, né? Ligando toda a região Nordeste. Então, a agricultura familiar precisa das diferentes formas. É o crédito rural direto na propriedade para que ele consiga expandir, diversificar, intensificar o que ele já tem ali como tradição, com as recomendações já colocadas, Vanja, no painel anterior também, me permita me referir a ela, o crédito precisa enxergar que uma característica principal da agricultura familiar é a pluriatividade. Então, o crédito também precisa reconhecer que uma família não consegue se viabilizar apenas produzindo um único produto. Ela precisa se especializar em algo, escalar melhor isso, mas ela precisa, para resolver o problema da segurança alimentar, para gerar crédito, para aproveitar as oportunidades. Então, o crédito precisa, de certa forma, reconhecer isso. E como é que a gente também amplia outras ofertas do financiamento, tratando de um conceito mais amplo. Então, nós precisamos, como eu falei, do banco e dos agentes financeiros adentrando a propriedade rural, com o crédito Pronaf subsidiado. É bom dizer que o Brasil e o governo federal resgatam, eu diria, aí, o Plano Safra, né? Então, nós estamos hoje no Plano Safra e na oferta do crédito para a agricultura familiar jamais visto. Os bancos estão com esse desafio de aplicar todo esse montante de recursos nesse Plano Safra, mas eu acho que isso se complementa, por exemplo, com essa experiência da Bahia que nós estamos tendo de poder também fazer financiamento, em alguns casos não reembolsáveis, em outros casos com contrapartida, para que a gente possa
equilibrar e atender as necessidades. Um cenário ideal, e depois eu até trouxe uma apresentação e eu queria usar dela apenas uma lâmina, como um cenário ideal, é que você tem ali o agricultor familiar e que a gente pudesse ter a capacidade, e precisamos ter isso como desafio, ter a capacidade de articular esses diferentes investimentos. O crédito rural, através das instituições financeiras, o acesso aos investimentos produtivos que o governo da Bahia, por exemplo, através da empresa pública que eu represento aqui, que é a CAR, pode estar colocando para a construção de agroindústrias, o apoio de organizações, por exemplo, como a Conexo, já tivemos a oportunidade de fazer parceria aqui na Bahia, que apoiam gestão, que também apoia com outros investimentos. A agricultura familiar da Bahia está se arvorando agora até crédito de carbonos, porque tem muito a oferecer sobre isso. Então, eu acho que o desafio posto aqui no tema do financiamento é a gente conseguir fazer a articulação dessas diversas oportunidades de crédito que chegam até a agricultura familiar, para que ela possa atender também às suas demandas hoje, que são diversas. Isadora, sobre essa parte de sensibilização, é uma temática que a gente trata com muito carinho nas comunidades, porque as famílias, a gente fala Pronaf, aparece na TV Plano Safra, só que, no fundo, elas não entendem o que é o Pronaf, não entendem o que é o crédito rural, então a gente precisa trazer esse conhecimento básico de introdução ao crédito rural, explicar para ela e desmistificar que o crédito não é fundo perdido, que o Pronaf, como funciona o Pronaf, que o Pronaf é uma política pública do governo para apoiar a agricultura familiar e que ele repassa esse dinheiro para as instituições financeiras e essas instituições financeiras elas emprestam esse dinheiro, ou seja, então é um empréstimo. E se você não paga o empréstimo, gera uma dívida. Então, a gente precisa trazer todo esse conhecimento para ela sobre o que é o Pronaf. É o primeiro passo. Interessante vocês falarem de primeiro passo e articulação, e eu vou aproveitar para cumprimentar o Vanger agora ao vivo para quem nos acompanha, e também perguntar, Vanger, do papel do Banco Nordeste, o que é o Banco Nordeste? Porque muitas vezes, e eu ouvi isso de produtores, fora da Bahia, do Ceará, fora dos 9 estados nordestinos, mas o Banco Nordeste atende só o Nordeste? O Banco Nordeste ele financia o quê, como, para quê, né? Como é que o Banco Nordeste pode ajudar nessa articulação e como fazer o agricultor e a agricultora familiar entender o processo que ele vai seguir para adquirir um crédito que, como eu disse, às vezes é um crédito muito pequeno, uma necessidade muito pontual e que vai melhorar ali a produtividade do produtor e da produtora rural. Bem, alô? Bem, Isadora, primeiro agradecer, né? A sua pergunta, ela complementa o que já foi colocado aqui anteriormente, né? Eu acho que a gente está aqui num momento assim muito oportuno, interessante, porque são vários agentes, né? Você tem aqui uma empresa que presta esse tipo de serviço, trazendo orientação, você tem aqui o Estado, e você tem o banco, que é o braço financeiro para esses agricultores. E a sua pergunta ela é oportuna pelo seguinte, porque muita gente não sabe o que é o Banco Nordeste, quem é o Banco Nordeste e qual a sua capacidade. Assim, para poder esclarecer para a sua audiência, eu acho que é importante a gente trazer alguns números. O banco é o maior banco de desenvolvimento da América Latina, é uma empresa com um ativo de mais de 200 bilhões, somos o maior banco da agricultura familiar no Nordeste, atendemos mais de 2.074 municípios, quer dizer, estamos no Nordeste todo, no norte de Minas, no norte do Espírito Santo, fazendo que essas atividades todas ocorram com qualidade e com boas entregas e melhorando as produtividades. Nós temos o melhor programa e o maior programa de microcrédito da América Latina também, tá? Que é o Agroamigo, e temos o Crédito Amigo, aí me permita fazer um ponto de corte para que as pessoas entendam. O Agroamigo é o nosso microcrédito voltado para a área rural, né, que atende toda essa demanda na agro-rural. Nós temos um exército trabalhando nesse segmento, são mais de 1.500 pessoas trabalhando diretamente com isso. O nosso microcrédito rural, ele é orientado, daí atende o que você colocou aqui, né? A gente não quer que a pessoa pegue uma atividade e que ela não vá ter produtividade, que ela não vá ter entrega. A gente quer que ela tenha um crescimento, que ela inicie sua atividade. Nós temos programas, que são programas feitos para essa finalidade, e que a gente quer que ele vá saltando, ele vá melhorando de vida, ele vá tendo uma condição melhor. O papel do Banco Nordeste é desenvolvimento. Eu acho que a essência nossa é entregar o crédito com qualidade e receber, que você muito bem colocou,
Não adianta você entregar o crédito e você não ter o retorno, porque isso gera uma inadimplência, a inadimplência gera falta de recurso, gera cobrança, gera a pessoa não ter o retorno para a atividade, isso é fundamental. Mas nesse segmento que você colocou, eu queria dar um número que é muito importante, eu estava conversando hoje com os colegas do Banco do Nordeste, e a nossa inadimplência é absolutamente controlada. Significa dizer que o nosso pequeno, nosso microempreendedor rural, ele paga e paga em dia. Isso é bacana, isso é uma coisa que merece um destaque. A nossa inadimplência está na faixa de 3%, que é o número do número global do banco. Na Bahia é um pouco menor, a gente está na faixa de 2,8%, em torno de 2,8%, que é um número também melhor ainda. E eu acho que aí vem um papel significativo que a CAR cumpre, junto que a gente trabalha em parceria. Eu digo assim, o crédito ele não é feito isoladamente, né? Ele começa com aquele pequeno produtor quando ele pensa em plantar alguma coisa ou criar uma vaquinha, criar um bode, que no nosso sertão tem muito isso, né? Criar um carneirinho, ou fazer um plantio, e aí em diante ele melhorar. Então, ele começa com ele, mas também tem que ter orientação para que ele não se perca no caminho, porque se ele se perder no caminho, significa dizer que a atividade fica prejudicada. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que o banco está espalhado em todo esse Nordeste, aqui especificamente na Bahia, nós temos 59 dependências que atendem toda essa estrutura. Vou dar um número, se você me permitir. Aqui na Bahia, no Agroamigo, nós já colocamos, na agricultura familiar, já colocamos esse ano 2 bilhões de reais, com mais de 150 mil operações. No Brasil, a nossa meta desse ano é de 10 bilhões de reais, aproximadamente 10 bilhões de reais. E o que é interessante é que a agricultura familiar, em termos de volume, ela hoje se assemelha, ela está para e passo com a agricultura empresarial. A agricultura empresarial está na faixa de 11 bilhões, nós estamos na faixa de 10 bilhões. Olha que coisa bacana. Por quê? Porque isso é um empreendimento que o governo acredita. É preciso que esse recurso circule. E qual é o grande papel da agricultura familiar? É que o dinheiro que é colocado na agricultura familiar, ele circula, ele se multiplica. Eu acho que esse é um ganho espetacular que a gente tem quando a gente está estimulando. E nós somos o agente de governo para o financiamento dessa atividade. Só complementando, me permite, Isadora, junto com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, como eu falei, as cooperativas de crédito, no último Plano Safra, 23, 24, elas operaram 230 mil operações de crédito na Bahia. Então, ou seja, é um número muito expressivo do Plano Safra, um desafio ainda maior para agora o Plano Safra 24, 25, e precisando, Vange, você vai concordar comigo, apenas trabalharmos o processo de diversificação, né? Hoje o grande desafio é continuar ampliando o número de operações, mas diversificar, porque o Pronaf é uma beleza, né? Eu estava contando há pouco para a Isadora que nesse exato momento nós estamos com a delegação do Benin visitando aqui essa experiência do financiamento e do apoio da agricultura familiar na Bahia, e a turma absolutamente interessada em entender. A gente não consegue explicar o apoio à agricultura familiar sem explicar a existência do Pronaf. E é um programa belíssimo de microcrédito, subsidiado e diverso, né? Eu tenho um Pronaf semiárido, eu tenho um Pronaf mulher, eu tenho um Pronaf jovem, eu tenho um Pronaf agroecologia, eu tenho um Pronaf de apoio à agroindústria, com juros subsidiados, palatáveis, né, eu diria. E o grande desafio é continuar ampliando o número de operações na Bahia, mas também diversificar, porque Vânia também vai concordar comigo, a gente tem um problema. Nós temos que reconhecer que a agricultura familiar está em diferentes patamares. Eu tenho um agricultor familiar ali que está no nível de subsistência, eu tenho um agricultor que está ali numa faixa intermediária, e tem outros que já estão empreendendo bem, ligado a uma agroindústria, entregando produção. Eu posso citar aqui os produtores de abacaxi de Itaberaba, estão ganhando muito dinheiro, agricultor familiar produzindo, tem uma cooperativa que absorve, estão vendendo. A mão de obra na região de Itaberaba, o dia está custando R$200 para o agricultor. Então, se o agricultor familiar consegue pagar um outro trabalhador R$200 o dia, é porque ele está ganhando dinheiro. Mas se eu perguntar quanto custa implantar 1 hectare de abacaxi na região de Itaberaba, o Pronaf B ele não responde. Então, nós precisamos diversificar na Bahia a aplicação das diversas linhas dessa fantástica política pública que é o Pronaf. Isadora, se me permite, é porque ele fez uma colocação aí que é extremamente importante, a diversificação, e que você vai mudando de patamar. Você vê que o recurso aí que ele colocou da área do abacaxi serve também para o leite, que a gente também tem, eles são mais organizados, conseguem
fazer uma grande produção e a gente pode atuar fortemente nisso. Mas ele citou uma coisa que eu queria pegar esse gancho aqui, porque é uma questão de oportunidades. Ele citou o jovem. Nós temos um programa para o jovem. Eu acho que é uma questão que a gente tem que estar preocupado, porque a gente precisa que essa se renove. Nossa população envelhece e esses jovens continuam, em algum termo, saindo para o Sudeste, para São Paulo, infelizmente, quando o pai precisava que ele ficasse na sua atividade, se multiplicando. São jovens que estudam de 18 e 29 anos, que podiam ter uma atuação também de formação ali na atividade. É um trabalho que eu acho que a gente pode desenvolver, viu, Ivan, junto, porque a gente precisa resgatar e a gente precisa manter esse pessoal no campo. É uma preocupação que hoje eu conversando com nossa querida ali do Agroamigo, ela falou esse ponto que escutou de um pai, essa preocupação, porque o pai às vezes não quer remunerar, ele prefere contratar e não remunera o filho, né? Aí o filho vai buscar uma atividade, isso é muito triste, na verdade, né? Mas é uma questão de consciência, uma questão de preocupação que eu acho que a gente pode trabalhar também em conjunto. E o nosso microcrédito tem essa pegada, primeiro orientado, a gente faz um esforço em escolas, no sentido de que se faça essa renovação do agricultor na atividade. Eu vou aproveitar que eu estou em território baiano para fazer uma referência a um baiano da música, né? Já diria o Caetano Veloso que nós temos dores e delícias de ser o que é, né? Falamos das delícias, mas eu não posso deixar de trazer algumas angústias, algumas dores dessa população rural familiar, com quem eu tive a oportunidade de estar essa semana. E entre essas dores é justamente o porquê esse dinheiro não chega lá no assentamento João Amazonas, na área de Ilhéus. E aqui me permitam citar a dona Crispina, porque eu me emocionei muito ouvindo alguns relatos e quero dividir com vocês. Dona Crispina Mendes, 61 anos, produtora de cacau. O sonho da vida dela era ter um pedaço de terra para plantar. E aí, abre aspas, ela diz, eu sempre quis ter uma casa de 4 quartos, 4 banheiros, 3 chuveiros e uma TV de 65 polegadas. Eu prosperei, porque o cacau me deu tudo isso. Mas como fazer para girar capital na roça, porque um salário mínimo não dá para financiar o que a roça precisa? Fecha aspas. Dona Crispina, com uma sabedoria invejável, traz uma dor aqui do produtor do campo, do produtor familiar principalmente. Por que esse recurso não está chegando lá no assentamento João Amazonas, não está chegando em algumas áreas da Chapada Diamantina? O que está faltando? Porque a Pronaf, a Programa de Aquisição de Alimentos, que tem colocado agricultura familiar nas merendas escolares, agricultura familiar à mesa do brasileiro, é uma regionalização também de consumo, mas esses produtores têm reclamado de que não estão vendo dinheiro e que eles sabem o que fazer, eles sabem quem procurar, mas está difícil o processo. Então, antes de falar de perfil de agricultura familiar, né, como a gente tinha comentado, eu queria ouvir de vocês todos, começando pela Paula, para equilibrar as vozes, já que vocês falaram um pouco mais, cavalheiros. Bom, a gente trabalha com um público que 99% acessando pela primeira vez. Então, a gente tenta buscar justamente essas populações quilombolas, povos extrativistas, indígenas, agricultores familiares de assentamento. E, assim, eu sou da agricultura familiar também, e casa de ferreiro espeta de pau, minha família não acessou o crédito. Ainda. Estou trabalhando nisso. E por quê? Porque, primeiro, eles acham, não, é uma dívida, não, vamos... Obrigada. Então, tem essa questão de você saber o potencial do crédito. O crédito, ou muitas pessoas falam, eu quero crédito, quero dinheiro. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer. Mas não entende que o crédito é uma finalidade, não é um meio. E que tem um ciclo do crédito. Ele inicia no momento que eu pego o crédito e finaliza no momento que eu pago esse crédito. E para essa roda girar, para esse ciclo continuar, existem muitos fatores externos. E o primeiro fator é documentação. Então, esse é o primeiro entrave que muita gente não consegue acessar por causa de documentação. Primeiro, muita gente fala, não tenho escritura pública da minha terra, não tenho escritura do meu imóvel. Não precisa ter escritura para acessar o crédito rural, mas você precisa de outros documentos da terra. Pode ser o CCIR, pode ser o ITR, pode ser a declaração de posse, pode ser
também contrato de arrendamento, contrato de parceria agrícola. Temos muitas opções. Mas só que para conseguir regularizar e conseguir esse documento da terra, eu preciso da prefeitura, preciso mobilizar parceiros. Eu preciso do sindicato, de outros, do cartório da cidade. Então, preciso de vários outros parceiros ali no município para conseguir regularizar a minha terra. Também tem a questão do CAF. O CAF é um documento muito importante, o Cadastro do Agricultor Familiar, não só para acessar o PRONAF, para inúmeras políticas públicas. Então, muitas vezes, e eu preciso ter o CAF dentro do meu município. Onde eu trabalho, eu preciso ter uma rede emissora de CAF. Então, também preciso da prefeitura, também preciso do sindicato, também preciso da Bahiaté para estar regularizando e emitindo esses documentos. E fazendo a regularização a cada 2 anos. E dentro desse CAF existem inúmeros grupos, 3 grupos. Famílias que têm grupo A, que é específico, quilombola, indígenas e assentados. Então, quem são essas famílias se enquadram no grupo A. Quem tem uma renda abaixo de 50 mil, como ele falou, é CAF-B, se enquadra no grupo B e pode acessar o PRONAF-B. E o PRONAF-V são as demais. Então, já tenho todo esse enquadramento que muitas vezes as pessoas elas se confundem e não sabem qual CAF ou são direcionadas para V, só que, na verdade, a renda dela é baixa, ela não tem garantia e não consegue acessar as linhas do PRONAF-V. Todas as linhas do PRONAF-V. Então, precisa também ter todo esse direcionamento para que ela consiga se enquadrar na CAF correta, no seu grupamento correto, e depois acessar a linha mais adequada também para o seu perfil. Existem inúmeras linhas, mas tem uma linha mais adequada para cada uma dessas famílias. Tem uma das melhores linhas do PRONAF-A, que tem limites, tetos maiores, PRONAF-A e PRONAF-B, tem investimentos com taxa de juros de 0,5%, e tem um abatimento também. Então, são linhas mais específicas para esses produtores de baixa renda, para ser introdutório, para eles iniciarem nessas linhas e depois acessarem outros. A gente vê muito produtor com CAF-V, só que não é a realidade dele. Ele precisa saber o enquadramento correto. O CEFI, mais de 80% não tem CEFI. Então, isso também é um grande bloqueio. A gente precisa capacitar mais técnicos para que mais técnicos façam a regularização ambiental também desses imóveis rurais. Então, a gente sempre trava nesses 3 principais documentações, documentação da terra, CAF, a atualização da CAF e o CEFI. São os principais entraves. Aí, depois da documentação, tem alguns que esbarram na garantia. Então, quem tem uma renda maior, acima de 50 mil, que é CAF-V e acessam linhas do PRONAF-V, existem essas linhas, tem linhas que são o custo dela, o valor dela, o risco dela é coberto pelo governo ou é repartido entre as instituições financeiras. Mas, quando não é repartido, o que o banco faz? Se a pessoa não pagar, o risco fica para o banco. Então, o banco exige garantias. E a maioria dessas famílias não tem garantia. Não tem garantia real também. Mas existem formas de você aumentar o limite, de você gerar garantia também para essas famílias. Mas isso precisa de um acompanhamento, ver caso a caso e estudar. Porque o crédito o PRONAF não é uma receita de bolo. Então, a gente precisa estudar o caso a caso de cada uma dessas famílias e tentar destravar esse crédito para essa família, ver qual o melhor perfil, qual é a melhor linha de crédito mais aplicado, o que ela vai aplicar esse recurso, como ela vai aplicar, e aí sim a gente consegue destravar. Me permita, doutora, Paula abordou bem algumas limitações do ponto de vista pessoal, da família, mas eu queria abordar, para responder a tua indagação, do outro ponto de vista. A Bahia, todos sabem, é gigante, 600 mil propriedades, 600 mil famílias de agricultores familiares. Tudo que se faz aqui é pouco, tudo é desafiador. Se eu quero ofertar assistência técnica, como é que eu consigo garantir isso para 600 mil famílias? Se eu tenho que é um pressuposto básico, né? Como é que a família vai prosperar na sua atividade se ele não tem um acompanhamento e orientação técnica? Se eu tenho que chegar ao crédito, por maior esforço que seja, eu faço 235 mil operações. Se fosse por agricultor, eu não tinha nem sequer alcançado 50%, e mesmo assim 235 mil é um número muito expressivo. Então, a dimensão da Bahia dos desafios é muito importante. Então, ou seja, nós temos, sim,
a família quilombola, lá na Chapada Diamantina, comunidade indígena, comunidade de fundo e fecho de pasto, parte desse numeroso contingente de agricultores familiares em que, por mais esforço que se tenha da sociedade, das instituições, a gente ainda tem muito que alcançar. Eu estou falando só da Bahia, não estou falando nem dos quase 4 milhões de famílias de agricultores familiares que a gente tem no país. E acho que a forma da gente cada vez mais chegar a essa política pública é nós casarmos esforços. Banco, governos, porque as prefeituras municipais têm o seu papel e tem prefeitura municipal que sequer criou uma Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Como? Eu estou num município de 20 mil habitantes e eu não tenho, essencialmente, a economia girando do que a agricultura familiar faz e eu não tenho uma secretaria municipal. Eu tenho, felizmente, no governo da Bahia, a gente corrigiu isso em 2007. Como eu falei, nós saímos de um orçamento, de uma superintendência estadual em 2007, de R$200 mil no ano, e nós vamos comemorar 2024 com R$1 bilhão aplicado nessa Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, é um crescimento absurdo em pouquíssimo tempo, e o segredo está nisso, é a gente ampliar e articular, porque a gente não pode, diante desse desafio, sobrepor ação, perder esforços. Então, o governo do estado tem que fazer sua parte, as prefeituras, as organizações, os bancos têm que fazer isso, porque os números são muito grandes. Então, para que a gente possa fazer, chegar crédito para todo mundo, assistência técnica, apoio à produção, à agroindústria. A gente comemora hoje quase 700 agroindústrias construídas nos últimos 6 anos na Bahia. 700 agroindústrias da agricultura familiar, desde uma pequena cozinha comunitária a um laticínio de 5, 6 milhões, com recursos repassados pela CA com a pequena contrapartida dessas associações e cooperativas. Mas, mesmo assim, a gente comemora, é frustrante, tá? A gente comemora e fica triste ao mesmo tempo, porque a gente queria continuar e quer continuar a fazer mais. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui na Bahia? Tentando reunir o maior orçamento possível, crescendo o orçamento próprio, captando recursos externos, para que a gente possa intensificar e ampliar o conjunto das políticas públicas e articulando. E a gente precisa do esforço federal também. Quem nos assiste, quem está aqui nessa sala, sabe que nós tivemos em 2016, por exemplo, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como é que eu tenho 4 milhões de famílias de agricultores familiares e eu faço a extinção do único órgão e principal órgão que cuida do tema da agricultura familiar? Não dá. Felizmente, a gente tem esse retorno, mas é reconstruir. É reconstruir INCRA para resolver problemas de reforma agrária, é reconstruir ministérios e políticas voltadas para a população rural do campo e é reconstruir esse conjunto de políticas que chegam para a agricultura familiar. Porque os desafios são enormes. Aliás, qualquer temática é enorme. Se a gente tem que enfrentar a fome, e só me permita, Wander, a Bahia, no último e mais recente pesquisa sobre insegurança alimentar, a Bahia, felizmente, está apontando que no meio rural nós temos 2% a menos da população com insegurança alimentar grave do que o meio urbano. Ou seja, alguma coisa de bom está acontecendo no interior e a gente não atribui isso a uma ação isolada do governo de estado ou do CREA. É o conjunto dessas ações da política pública que está chegando para o meio rural e a gente está conseguindo mudar um pouco a realidade. Mas não há o que descansar, há o que comemorar sim, mas a gente tem muito o que fazer, porque o número de populações no meio rural, os 90% dos municípios rurais da Bahia dependem do sucesso da intervenção do Banco do Nordeste, do governo do estado, do governo federal e de organizações como a Conexos. Isadora, se eu for falar aqui, eu vou repetir mais ou menos o que eles estão dizendo. Então, eu vou só dizer uma palavra. Eu acho que o nome do jogo é articulação. Né? Você tem o Estado, você tem empresas, você tem os sindicatos e você tem o banco. Nesse aspecto aí, o Banco do Nordeste, como eu tinha falado anteriormente, ele tem um time, um exército trabalhando com orientação. Então, a gente está absolutamente à disposição. A gente fazer essas articulações depende de todos se juntarem para que elas, de fato, aconteçam. O crédito existe, o recurso existe, o governo federal teve uma preocupação que deu uma ampliação significativa no volume de recursos para que ele chegue lá. O nosso papel, o papel nosso aqui, não é o papel do banco, é o papel nosso aqui, é fazer com que esse recurso chegue na ponta. Então, tem alguma articulação aí nesse caminho que está faltando. A percepção clara é essa, porque os agentes estão todos comprometidos com essa entrega. O
Banco do Nordeste, da mesma forma, também está. Até os volumes, eles falam por si só. Né? O crescimento que se teve, como o Ivan colocou aí na cara, o crescimento que se teve na entrega que o Banco do Nordeste fez no ano passado, no Plano Safra para esse ano, que já atingimos mais de 750 milhões de reais aqui na Bahia. Quer dizer, os volumes eles estão acontecendo. Então, precisa, eu acho que a palavra que define isso chama-se articulação, conhecimento, buscar os meios, prefeitura, sindicato, órgãos, Estado e o próprio banco para que a coisa aconteça. Né? Aí eu friso isso. O nosso microcrédito lá, rural, ele é orientado. Então, a gente está ali à disposição para que ele faça o melhor por cada produtor, otimizando a sua potencialidade, sua capacidade empresarial, porque o microempreendedor ele é um empresário da sua atividade. Então, a gente também está ali à disposição para que essa orientação chegue e que aconteça aquele crédito que ele precisa para poder ter. E o papel do banco é gerar bem-estar social. Vamos dividir o microfone, né? Já que vocês falaram em articulação, vamos voltar um pouquinho também, uma coisa que a gente precisa mencionar, que afinal o Fórum é de Agricultura Familiar. O perfil do agricultor familiar nordestino, o perfil do agricultor familiar da Bahia. Eu trouxe alguns dados, são evidências ainda, eles não estão 100% concretos, mas dessa apuração da expedição da Globo Rural, em que a gente percebeu que a agricultura familiar, através das pesquisas e também dos relatos, é a que melhor paga, como o Vanja já tinha dito, né? A que menor tem dívida aberta em banco, é a que também mais investe com capital próprio e é a que está mais à frente das informações. Todas as regiões que nós fomos, estávamos em casas, em zonas rurais, com conexão ao Wi-Fi. Ele não existia na estrada, mas ele existia lá. Quantas vezes o seu Gilberto, um abraço para o seu Gilberto, salvou a gente, que a gente precisava de conexão para falar com a outra produtora. Então, aí é uma evidência de que a agricultura familiar não é aquela desconectada de informação, que não a agricultura familiar não é só agricultura de subsistência, que os extrativistas que utilizam, às vezes, do fruto que está na beira do rio para vender na vendinha da estrada e sobrevivem desse valor e de outras comercializações dos seus produtos, estão querendo investir. Então, vamos falar um pouquinho de perfil da agricultura familiar? Só uma parte também. Eu aprendi tanto de análise de mercado com esses agricultores, não só de planejamento financeiro, mas análise de mercado mesmo, né? Especialmente os de cacau e de café, que estão rindo de orelha a orelha, porque o preço está maravilhoso para quem vende, né? Para quem consome, o café vai ficar um pouquinho mais caro. Então, é possível falar que o agricultor familiar está cada vez mais informado. Quem é esse agricultor familiar da Bahia? Quer começar, Vanja? Eu estava ansioso até para falar quando você terminou aí, porque o que eu digo é assim, o agricultor, nós nordestinos, o povo que está aí batalhando, a gente não quer peninha, a gente não quer que sinta pena. Quer feio esse negócio de sentir pena, não é legal, porque a gente quer oportunidade. Quando eu falo a gente, eu falo por todos os agricultores que estão aí, e que, na verdade, é assim que ele pensa. Ele quer oportunidade para poder produzir com qualidade, desenvolver sua atividade. Eu acho que esse é o grande lance que todo mundo quer, que todo mundo precisa. A oportunidade. Quando você citou um depoimento aí de uma senhora, acho que foi ontem, nós tivemos um evento aqui, Isadora, que foi uma premiação. Você que tem essa sensibilidade, já que a gente conversou ali um pouco, eu tenho certeza absoluta que você ia chorar, viu? Porque quando você vê os depoimentos, eles são emocionantes de fato, porque são pessoas vencedoras que começaram com um pequeno recurso e que produziu sua atividade e teve o que ela falou ali, a casinha, um banheiro. Tem gente que não tem banheiro até hoje. E é um absurdo, mas é um fato. Então, essas pessoas querem o quê? A oportunidade para produzir e gerar qualidade de vida para eles. Então, quando você falou da questão da conectividade, o Banco do Nordeste tem linha para fazer essa atividade. Tem linha para inovação, tem linha para aquisição de equipamentos. Por que a gente está dizendo isso? Porque isso gera qualidade de vida e gera produtividade quando você compra um equipamento adequado. Quando você tem lá umas 3, 4 vaquinhas que você faz uma ordenha mecânica, você está levando mais produtividade para ele. Então, essas questões todas, eu diria, porque eu vi que o tempo está se esgotando até para dar oportunidade, nós temos linha, e ela colocou muito bem aqui, Paula, que tem atividade, tem linha para cada necessidade que se existe, que se produz. Então, nós temos linha absolutamente adequadas. O que a gente precisa é chegar e continuar chegando como a gente tem feito aí. Mas só antes de passar para a Paula, me permita,
Vângela, você me lembra aqui e conta para o pessoal o perfil do tomador de crédito da agricultura familiar do Banco Nordeste? Tem mais mulher? É mais na pecuária? Só para a gente ter assim, esse sabor para continuar a conversa no intervalo. Você não é brinquedo, não. Você já conhece bem o Banco do Nordeste. Nós aplicamos aí, e aí parabéns para as mulheres, né? É uma evolução natural. As mulheres têm ocupado um espaço importante na sociedade e na agricultura familiar da mesma forma. 51,28% de todo o recurso que a gente coloca na agricultura familiar é colocado com as senhoras, com as mulheres. As mulheres estão de parabéns porque têm ocupado um espaço importante. E elas têm uma capacidade de pagamento, um cuidado maior, ela consegue organizar melhor a atividade e devolver esse recurso. Então, no nosso agroamigo, a gente tem esse número, que é um número absolutamente significativo, uma evolução natural, né? É uma ocupação de espaço, não é eu digo que é um movimento natural, a ocupação das mulheres em todos os ambientes, especialmente na agricultura familiar. E, pasme, viu, em torno de 92% de todo recurso, de todas as operações na agricultura familiar, no Nordeste é o Banco do Nordeste quem faz, sendo que 92% de operações e mais de 60% do volume de crédito. E esse volume de crédito, 52%, arredondando, aí, me permite arredondar, porque acho que tem mais mulheres agora fechando mais negócios com a gente, 52% é feito com as mulheres. Então, as mulheres estão de parabéns por ocupar esse espaço e poder desenvolver, porque elas têm uma sensibilidade maior para o negócio e para a família. O nosso público também tem bastante mulher, não chega a ser 50%, é 40% das mulheres que acessam o crédito, pelo menos do nosso público, só que também a gente trabalha por cadeias, então existem cadeias que são mais femininas e cadeias mais masculinas. Então, fazendo uma média, quando a gente entra na cadeia do pirarucu, aí cai muito. Mas outras cadeias, principalmente do cacau, existem bastante mulheres aí acessando o crédito. E algo muito bacana, que a maioria do nosso público também é CAF-B, tem uma renda abaixo de R$50 mil, e elas estão acessando, agora com o novo Plano Safra, a gente tem um limite especial para as mulheres, que é R$15 mil. Então, no Pronaf-B, a gente tem 3 tipos de linhas também para geração e renda. Uma para a família, de R$12 mil. Se a mulher for acessar, não precisa ser a mulher casada, a titulada DAP. Pode ser a filha, pode ser a prima, pode ser a avó, pode ser a sobrinha. Se ela for acessar, R$15 mil. E para o jovem também tem. Então, falando de oportunidade, é muito bom a gente trazer isso, porque muitas vezes as mulheres, os jovens, são tratados como ajuda, por isso que os jovens saem muito da cidade. Então, isso é uma linha de investimento para que gere renda para esse jovem. Então, a mulher ela vai poder diversificar, mesmo que ela continue ali nos cuidados domésticos, ela pode fazer produção de ovos, fazer uma horta ali perto da sua casa. O jovem ele pode implementar meio hectare de cacau. Então, existem muitas oportunidades para que a mulher e o jovem também consigam se incluir e acessar essas linhas. Algo também falando de oportunidade que é muito bacana é o PNCF, também um programa de crédito fundiário, que também é uma excelente oportunidade para o jovem. A gente tem também bastante esse público, principalmente egressos de casas familiares, que são filhos de agricultores familiares, que estão conseguindo acessar, ter a sua renda, ter a sua terra, o título da sua terra, e também, dentro do PNCF, também já prevê um investimento para ele poder aplicar, fazer já um financiamento de banana, de aipim, já chega com financiamento, e, a partir disso, depois ele pode acessar também Pronafes e outras linhas. Então, são oportunidades muito bacanas do nosso perfil. A maioria ainda, por exemplo, lá no sul da Bahia, da cacauicultura, são idosos, a gente pode dizer que tem muita maioria da cadeia do cacau, são homens, 60 anos, mas a gente tem também, ao redor, para acesso ao crédito, os membros das famílias que também são potenciais para poder acessar o crédito, as mulheres, os jovens, para que eles também continuem mais no campo. Isadora, eu diria que o seu Gilberto é o que a gente quer para esse conjunto da turma que está aí no campo, né? Prosperando, acessando o serviço, permitindo os filhos permanecer lá na propriedade, mas podendo estudar, volta para a propriedade com o conhecimento adquirido lá no banco da universidade, da escola técnica. O que a gente precisa é isso. E, felizmente, apesar dessa inquietação que nós temos de que
A gente tem muito o que fazer, mas eu diria que hoje a gente tem muito o que comemorar, ou seja, essa dita prosperidade, essa vida mais digna, da casa que chega, do dinheiro da renda que aumenta, do serviço de saúde que ele consegue ter acesso. Esse é o desenho que nós todos sonhamos também para o meio rural. Mas só que tem um detalhe, a gente vive num país que a gente ainda precisa reafirmar a relevância do rural. O debate está lá atrás, porque a literatura e algumas políticas públicas querem dizer o seguinte, o país é urbano, todo mundo vive nas cidades, e o rural? O rural é o resto, é o que resta. Então, ou seja, se você precisa a cada dia provar da relevância desse segmento que está ali no meio rural, isso torna muito mais difícil. Então, quando você vence essa etapa, então a gente reconhece que o rural é importante. Agora, isso tem que se traduzir em política pública, porque não adianta dizer que o rural é importante, que a agricultura familiar é importante, se você não tem política pública. O presidente Lula diz o seguinte, fazer revolução no século XXI é botar o pobre no orçamento. Então, a população que precisa ter política pública direcionada para ele. Então, ou seja, esse desafio todo que nós precisamos, aí eu queria botar só uma tela aqui, eu não vou nem tratar dela, mas eu queria deixar como reflexão final. Não, a penúltima, voltar. Só a penúltima. Então, ou seja, agora, quanto ao perfil, o primeiro grande perfil é a agricultura familiar é honesta e quer prosperar. Esse é um principal perfil. Por isso que todas as linhas de financiamento, a inadimplência é zero ou perto de zero. Então, a primeira agricultura familiar é honesta e quer prosperar. Agora, a gente não pode esquecer que no meio rural baiano, no meio rural brasileiro, a pobreza impera ainda. Não é à toa, voltando para aquelas 235 mil operações de crédito no último plano safra, quase 95% dela é Pronaf-B. Então, ou seja, nós temos ainda uma massa empobrecida no meio rural e isso precisa ser superado. Tem umas distorções, porque muitas vezes o agricultor já prosperou um pouquinho, mas a gente enquadrou ele ali no CAF, ou na DAP-B, ou no CAF menorzinho, não é o variável e tudo mais. Mas, o grosso modo, nós temos aí uma população empobrecida e o Brasil, ainda resgatando o painel anterior para encerrar aqui a fala, falando de sustentabilidade, nós precisamos apoiar a agricultura familiar como uma forma de garantir sustentabilidade nesse país, soberania alimentar e sustentabilidade do meio ambiente. E acho que a gente só vai ajudar a prosperar se a gente tiver a capacidade, nós todos, enquanto sociedade, a gente tiver a capacidade de articular esse conjunto de políticas. E olha que eu não estou falando aqui de educação, saúde, porque o PowerPoint não deu. Tá? A tela aqui não dá, mas do ponto de vista da inclusão produtiva, nós precisamos perseguir diuturnamente essa articulação das políticas públicas, reconhecendo que a agricultura familiar é diversa e tem necessidades diversas. Muito obrigada, mas eu vou confundir, o pessoal vai ficar bravo comigo depois, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu falei que eu gostaria de ouvi-los como questionadores aqui do painel. Então, a gente tem 0 segundos, mas eu não podia deixar de cumprir a minha palavra. Então, alguém quer fazer uma pergunta rápida? Um dos nossos 3 convidados vai ser o porta-voz aqui da pergunta final. Ganhou 5 minutos. Ganhei 5 minutos, cadê? A voz do além falou. Obrigada. Boa tarde, eu sou Alberto Viana, sou da Universidade Federal do Bahia, Instituto de Geociências. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um complemento. Eu senti falta na mesa para compor esse cenário do crédito da economia solidária, que tem um papel fundamental e complementar os bancos comunitários de desenvolvimento, com suas moedas sociais, devidamente autorizadas pelo Banco Central, e a gente pode dar como exemplo bastante exitoso aqui a comunidade de Matarandiba, que é uma comunidade da pesca artesanal aqui na ilha de Itaparica, que tem uma rede de empreendimentos incubados pela universidade e que dão resultados desde a questão rural até a parte de urbano também, com padaria, com rádio, com associação, com grupos culturais e com a questão da pesca e da mariscagem. Então, eu acho que complementa. E uma outra coisa que eu queria tocar, que para nós, das geociências, é importantíssimo que a gente demarque o território da agricultura familiar diferente do território do agronegócio. Nós não podemos considerar a agricultura familiar como agronegocinho. São concepções de vida, de reprodução da existência que são diferentes e de aproveitamento desse espaço e da natureza que o painel anterior falou. Obrigado. Não,
Já vai encerrar? Não, vamos responder, ó, ganhamos uns Ah, minutinhos sim. aí, ó. Onde é que assina embaixo aí? Temos mais uma pergunta, mas a gente chega ali. Vamos fazer então as duas perguntas antes? E aí a gente faz a resposta. Às vezes elas têm similaridades. Pode ser? Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Nelson Santana, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho na CAR, na SDR, e atualmente estou coordenando o trabalho de agroindústria familiar da Bahia. Eu queria fazer uma conexão com outro painel sobre a questão do crédito, né, e a sustentabilidade. Eu me formei em 84 e logo depois entrei na questão do crédito. A gente trabalhava muito com o Banco do Brasil na época, depois veio o Banco do Nordeste. Na verdade, nós temos 3 biomas importantes, que é o bioma Cerrado, nós temos a Caatinga e o bioma Mata Atlântica. Todos esses, a questão do crédito foi devastador em termos dos nossos biomas, né? Todo o pacote tecnológico, na época, a gente tinha que desmatar a nossa Caatinga para plantar o feijão, como vocês já disseram aqui. Então, assim, aí foi evoluindo o processo. Eu me lembro, Evângela, que a gente trabalhou a jornada do produtor rural, que é aquela JPPR, né, que a gente fazia. E interessante que é uma metodologia que a metade do pessoal que estava ali naquela sala, que participava os 3 dias, 4 dias, não queriam mais crédito. Poderia resolver seu problema com o seu próprio fundo. Então, eu acho que a metodologia também é uma coisa importante a gente continuar trabalhando. E, assim, a KSDR tem um trabalho importante no recatingamento, como foi dito aqui pelo companheiro que passou ali, falando sobre a questão do reflorestamento, mas a gente precisa que esse crédito entenda que a gente tem que preservar os nossos biomas. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que fazer, falamos de sustentabilidade, e essa sustentabilidade, para isso, é por isso que nós também, na CAR, nós estamos incentivando muito programas internacionais e tudo voltado para essa questão do recatingamento, do reflorestamento. Agora nós estamos com um grande programa na IVAN, que é o Parceiro da Mata, na área do bioma da Mata Atlântica, com pagamentos de passivos ambientais, ou seja, voltado para esse trabalho. E o crédito é importantíssimo, a gente sabe, na questão do fomento. Mas só queria deixar isso, que a metodologia também de você aplicar não é só estar aqui oferecendo, como diz, quem quer crédito, mas sim fazendo uma metodologia que todos entendem, decodificando o tema, criando a questão, o tema problemático, para daí a gente nascer, junto com eles, uma solução. Por favor, gente. Agora vocês têm 2 desafios para responder perguntas de 1 milhão cada uma. E 1 milhão é pouco, né, na verdade, para essas soluções. Quem vai começar? Tá, posso começar. Vamos colocar os seus. Você trouxe uma apresentação, Sim, né, Paulo? sim, eu trouxe uma apresentação. Então, está faltando muita gente aqui para discutir sobre o crédito. A gente precisa. Inclusive, essa daqui é uma publicação que a gente lançou recentemente, em parceria com a Embrapa, em parceria com o MDA, com a GEZ, com o Instituto Clima e Sociedade. A gente precisa de muitos esforços, muitas mãos para conseguir destravar o crédito. Aqui está o QR Code, vocês podem acessar. E é muito importante a gente divulgar mais e discutir esses ambientes sobre o crédito. Então, aqui nessa publicação, a gente fala o passo a passo do acesso para a agricultura familiar. Aqui traz todos os problemas em relação à documentação, como é que faz para regularizar, a parte de assistência técnica, de elaboração dos projetos, como eu faço também para poder fazer o planejamento familiar, entra muito no que ele disse sobre o problema, de identificar o problema, como o técnico vai fazer esse diagnóstico, vai fazer esse planejamento também com a educação financeira para poder fazer o pagamento do crédito. Então, fica aí essa publicação, esse lançamento, e, como eu disse, foram escritos a muitas mãos, muitos parceiros, e a gente precisa de unir esforços e muitos parceiros mesmo para conseguir destravar o crédito. Ivan, eu acho que está contigo aí. O colega do Cali fez uma observação importantíssima, inquestionável. Você colocou inquestionável. Eu acho que o bioma Caatinga ele tem que ser preservado e tem que ser a bola da vez, como é a Amazônia. Esse é um dos maiores ativos que nós temos. Eu concordo com você plenamente. O Banco do Nordeste ele trabalha observando todo o regramento de ESG. Ele não pode fugir disso.
Parece até que o ISG começou agora. Eu sou oriundo do Banco do Brasil e vou lhe dizer, eu entrei no Banco do Brasil em 1980 e a gente já cuidava um pouco, porque a normativa daquela época já tinha preservação ambiental. Então, parece que é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Na verdade, a gente está dando uma repaginada importantíssima, porque o momento é esse, porque a gente está destruindo o mundo, essa é a grande verdade. E se a gente não tiver essa responsabilidade, a gente não deixa nada para gerações futuras. Esse é um cuidado que a gente tem que ter para a gente e para o próximo que vem aí. Então, sua colocação é inquestionável. Isso tem que ter cuidado mesmo. Os nossos normativos, eles adentram nessa questão do social e do ambiental de uma forma vigorosa. A gente tem atualizado isso constantemente. É uma preocupação quando a gente está fazendo o crédito. Então, não tem o que se dizer. Tem que se dizer que tem que se cumprir mesmo e melhorar cada vez mais para que a gente possa ter, a cada momento, esse cuidado com o ambiente. Acho que vou nessa mesma linha. Eu acho que os diversos operadores dos diversos financiamentos, seja o Crédito Rural Pronaf, seja o investimento que a gente faz aqui no governo da Bahia, seja a Conexo, nos fundos que ela ajuda a operar aqui, a gente não pode fazer mais do mesmo, né? Nós temos que ter muita responsabilidade e isso foi, eu diria assim, nós temos que discutir sempre. Não adianta operar ali só o plantio, só o caprino. É possível, o Pronaf, por exemplo, dá para fazer diversos investimentos, inclusive as linhas em que tem mais um apelo de preservação são as que tem mais subsídio dentro do Pronaf. Então, nós precisamos, instituições de assistência técnica e tudo mais, nós precisamos incentivar para que a linha agroecologia, o Pronaf semiárido, o Pronaf jovem, o Pronaf mulher, possa expandir mais para que possa, eu diria assim, termos mais ganho, mais responsabilidade com aquilo que está colocando. E isso é um debate que eu diria que a gente tem que fazer todo dia. A responsabilidade com que o financiamento tem na indução do processo de preservação. Não queremos produção de alimentos a qualquer custo e a gente tem que financiar, sim, essa boa convivência da agricultura familiar, dos povos do campo, nos seus diversos biomas. Então, foi bem levantado, um debate como esse de financiamento, falta muita gente, então a responsabilidade aqui é grande de falar dessa diversidade que tem na Bahia. A gente tem cooperativas de crédito que funcionam muito bem, a gente tem fundos solidários aqui que funcionam muito bem, tem a boa atuação dos bancos públicos aqui, tem os financiamentos, como eu falei aqui, por exemplo, da CAR, que é o órgão que eu trabalho. Então, ou seja, nós temos na Bahia uma diversidade e, mesmo assim, permanecem os desafios de fazermos, de ampliarmos, mas que a gente possa financiar o desenvolvimento sustentável. Só uma complementação, trazendo um pouquinho do stand anterior, eu lembro que a Mari falou, não, quem procura a gente são as organizações, as instituições. Nós somos uma das pessoas que fica ali na porta da Embrapa, por favor, Embrapa, vem cá, ajuda a gente, principalmente nas boas práticas produtivas. Então, hoje em dia, é exigência o CEFI. Então, eu não posso elaborar um projeto de crédito sem ter a regularização ambiental. Então, os técnicos eles são capacitados nisso também, realizam a regularização ambiental, o plano de recuperação também de áreas degradadas, e a gente traz um enfoque que é justamente o crédito para a sociobioeconomia e o crédito para a sociobiodiversidade. Vai ser uma diversidade gigantesca. Então, a gente trabalha também em parceria com a Embrapa, com outras universidades, para poder fazer os referenciais técnicos, porque o banco ele é um pouco, de certa forma, ele é um pouco quadrado, ele financia mais para agropecuária, né, para gado. Só que a gente tem buscado, através de várias parcerias, com pesquisa, também trazer referenciais técnicos para outras culturas, para a mangaba, para a piaçava, para o dendê, para sistemas agroflorestais diversos também, com outras composições também, não só cacau, mas cacau, açaí, cupuaçu, o que o produtor quiser, a gente tem conseguido, sim, acessar essas linhas de investimento com parcerias, com muita parceria. Paulo, eu só vou corrigir, viu? Se não zangue nem se chateie comigo. Nós financiamos tudo. Eu costumo dizer que o banco vai do alfinete ao foguete, desde que o projeto seja bom. E quando a gente é demandado, por exemplo, é óbvio que na pecuária, eu até estava explicando um pouco disso, tem uma demanda maior. Eu acho que é uma questão da característica aí da nossa região que termina buscando, mas a agricultura em si a gente financia bastante e atuamos em todas as pontas. Eu me lembrei de uma coisa, se você me permitir. Eu estava falando que a gente vem na evolução, o colega falou ali da questão ambiental, incrível, de conceitual, né? Nós saímos lá atrás do conceito de que a gente tem um enfrentamento com a seca. E hoje a gente trabalha com um conceito
na verdade, de convivência. Porque como é que a gente agride a natureza? Como é que a gente não aceita a força da natureza? A força da natureza é uma coisa absolutamente natural, ela vem com muita força. E hoje a gente consegue, a partir de programas de governo, a partir de incentivos, conviver e trazer, buscar, dentro daquela potencialidade, o que ela tem de melhor e de produtividade que a gente possa estar extraindo daquele ambiente. Respeitado o social, respeitado o ambiental. Eu acho que me permite, eu estava pensando nisso, acho que é uma mudança de chave lá atrás, que eu acho que, especialmente no Nordeste, onde a gente é mais atingido aí no nosso semiárido, a gente conseguiu ter uma vitória grande com essa questão conceitual. Isso muda, a gente tem que mudar a mente para poder atuar, para poder melhorar e para poder evoluir. Ganhamos aqui um tempinho, foi muito bom conversar com vocês. E um desafio assim de 30 segundos. O produtor, a produtora familiar que está nos assistindo agora, ou está aqui, tem essa dúvida, deve fazer o quê em primeiro lugar para acessar crédito, para começar a mudar a realidade de documentação? Você citou 3 principais entraves, Paulo. Então, a partir de agora, o que ele deve fazer? E aí eu termino, tá? Uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta. Vou ganhar mais um minutinho? Obrigado. Boa tarde a todos, né? É um prazer. Eu sou Maurício Viana, sou repórter aqui do site PNews. Estamos aqui acompanhando esse evento. Tem sido muito bom, há bastante aprendizados aqui nessa tarde, né? E aí a curiosidade que, na verdade, eu gostaria de perguntar é a seguinte: nós falamos bastante de créditos, de investimentos, de muitas situações interessantes aqui, né? Falamos também sobre essas curiosidades a respeito de como o produtor deve chegar, de como ele deve comparecer para poder ter essas dúvidas sanadas a respeito dessa papelada, como a Isadora citou, como a própria Paula também falou, que a família dela também não foi contemplada quando precisou. Mas aí também fica a curiosidade assim, porque nós estamos falando também de agricultura familiar, que acaba sendo também uma questão de pequenos produtores. Então fica aquela dúvida assim, já foi pensado, trabalhado uma espécie assim de auxílio, vamos dizer assim, emergencial para pessoas que estivessem passando por alguma condição ali de necessidade muito urgente, né? Temos secas, temos queimadas, temos gente perdendo produção, e assim a gente fala, né, do aumento do preço do cacau que está acontecendo no mundo, na Bolsa de Nova York essa semana, mas também noticiamos que teve produtores aqui em Juazeiro, né, tão perto de nós, que perderam cocos, porque os cocos perderam a demanda, né, devido ao clima, né, que acabou, vamos dizer assim, não sendo favorável para essa exportação. Então, assim, uma espécie de auxílio é um pensamento para poder, tipo assim, organizar ali aquela questão, dar um investimento, dar ali, vamos dizer assim, um impulso para que o produtor possa realmente ali, vamos dizer, se reerguer de uma crise, né, ele ali como um pequeno produtor e poder realmente seguir, né, o caminho. Tem algum pensamento nesse sentido, alguma coisa assim, né? Fica essa curiosidade, essa pergunta para vocês, no caso. Posso começar aqui rapidinho? Na verdade é o seguinte, o governo ele é muito atento a isso, né? Totalmente atento. Quando tem esses eventos fortes, obviamente vem sempre uma lei que protege, que consiga corrigir essa dificuldade, que dê prazo para que a pessoa possa se reerguer. Isso é o normal, tá? Você teve uma seca violenta em alguma atividade localizada ou generalizada, vem sempre uma lei, aqueles que tiveram o crédito, que permita que ele possa ter um prazo adequado para que ele possa reerguer a atividade dele. Isso é um ponto. Mas existe um outro que é o Proagro. Quando você faz contratações que está amparado pelo Proagro, você já tem ali um seguro, a partir de respeitar todos os parâmetros legais, ele ser acionado para que a sua dívida seja coberta por esse, vamos dizer assim, por esse seguro, sendo mais direto. E tem também o Garantia Safra, né? Garantia, que é outra isso. política pública que o agricultor familiar acessa, ele paga um pequeno valor, a prefeitura municipal paga outro, o governo do estado paga outro tanto, e na Bahia tem um destaque a mais porque a gente paga metade do que o agricultor tem que pagar, metade do que a prefeitura tem que pagar e a parte do governo do estado. No caso de perda, em plantio no semiárido, você recebe ali o Garantia Safra. Hoje, na Bahia, a gente deve estar fazendo uns 200 mil operações de Garantia Safra, para 200 mil agricultores. Paula, você. Uma outra também interessante é o PGPM-Bio, a garantia de preços mínimos. Então, caso ele não consiga uma produção, o preço está muito baixo, então o governo entra para algumas culturas com o PGPM-Bio para poder cobrir, fazer uma garantia de preço mínimo, de comercialização daqueles produtos também. Ô, Paula, lembra para a gente o que deve fazer o produtor e a produtora rural agora para conseguir dar um início,
na sua busca por crédito? Então, pessoal, eu recomendo muito acessarem, lerem nosso manual, nosso guia de acesso ao Pronaf. Lá tem todas as informações bem detalhadas de todos os documentos que vocês vão precisar, de como fazer toda a regularização e procurar assistência técnica, procurar orientação técnica. É fundamental que o produtor procure alguém para poder orientar, tanto em regularização das documentações, vai precisar de um técnico para também elaboração dos projetos de crédito. Então, podem já acessar o nosso manual, ler, que vamos trazer detalhadamente uma linguagem bem fácil, tudo isso, e procurar assistência técnica. Tem muitas perguntas ainda para fazer. Vou deixar para o Vanja finalizar, mas já vou agradecer quem ficou até aqui, quem está nos acompanhando pela internet. E quem tiver dúvida também pode mandar nas redes sociais da Globo Rural, que a gente encaminha para os nossos especialistas e fique em contato. Então, muito obrigada. Vanja, por favor. Na verdade, eu queria agradecer pela oportunidade, né? A gente está aqui em um momento assim, extremamente importante e rico, para a gente também, para todos nós, estar aqui convivendo com o Ivan e com Paula. Foi importante com você também, Isadora. As perguntas foram colocadas, foram perguntas bem contextualizadas e que enriqueceram, eu acho que enriqueceram o painel. Né? Da parte do Banco do Nordeste, eu digo que a gente está à disposição, nós temos agente de crédito espalhado nesse Nordeste todo. Só para complementar, se precisa de orientação, a gente está ali com agente de crédito para a agricultura familiar, no sentido de fazer acontecer aquela operação. Então, a gente coloca, na verdade, o que a gente quer finalizar é colocando o Banco do Nordeste à disposição. É uma empresa que é nossa, é uma empresa que é do povo, da nossa população, é uma empresa que é do Brasil e que tem uma repercussão extremamente positiva em tudo que nós fazemos. E o nosso objetivo é fazer desenvolvimento e levar a qualidade de vida para o povo nordestino. Eu também quero agradecer a oportunidade, um debate rico, agradecer ao Globo Rural por essa decisão de fazer um evento como esse aqui na Bahia, uma Bahia que é diversa, que está acontecendo muitas novidades para o tema da agricultura familiar. O Globo Rural, que eu diria que fala para uma boa parte da população brasileira que o leite não nasce na prateleira dos supermercados. Né? Então, o Globo Rural tem também esse papel, né? Tá lembrando todo santo dia que tem um mundo para além do mundo urbano que a gente tem aqui no Brasil. Então, só isso já é um papel importante. E a dedicação de vocês, especial para o tema da agricultura familiar, ajuda a agricultura familiar, ajuda nesse debate sobre o rural e a relevância do rural e a relevância da produção de alimentos. E eu diria que se vocês entram mais firme com esse pé no tema da agricultura familiar, com certeza aumenta a audiência, porque nós estamos falando de vida, nós estamos falando de sustentabilidade, e é isso que a sociedade quer debater hoje em dia. E obrigado pela sua mediação, foi fantástico. Muito, 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 muito bom.